Deus abençoe o povo de Deus, que a graça e a paz de nosso Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Que as nossas igrejas, Primeira Batista em Andaraí e Primeira Igreja Batista de Wagner, e nossas congregações sejam edificadas com aquilo que Deus tem trazido para a gente. Estamos continuando a falar do ano do perdão, porque o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. E dessa maneira a gente é orientado a não entristecer o Espírito Santo, porque estamos selados por ele. Ou seja, se estamos selados, tem um grande mistério que diz que o maligno não pode nos tocar. Nada de ruim, de espírito mau, pode mais nos atingir, porque o selo do Espírito Santo impede isso de acontecer. Com esse pequeno esclarecimento, nós iniciamos a mensagem de hoje, lembrando que estamos na última mensagem, na penúltima mensagem desse mês de julho de 2020, e falando sobre a mensagem de domingo, que a gente dá continuidade, como o pastor Rivaldo brilhantemente falou. Jesus só julga quem crê nele pelo perdão e o livra do inferno. Amados, existe o inferno. Como isso entristece a gente, porque a questão do inferno, a Bíblia deixa claro que não é um lugar ruim. É um lugar onde as coisas ruins de todo mundo vai estar lá. É por isso que se chama inferno. O nosso texto básico foi em Mateus 25, 31 a 36 e o 41, e a gente vai ler o 31, 34 e 41, que é para poder ter certeza do que já foi tratado. Jesus só julga quem crê nele pelo perdão e o livra do inferno, porque Jesus julga para empossar na herança o bendito por quê. Então, pelo bendito crer, ele vai ser julgado para saber qual é a parte dele na herança. E quem estiver ali só vai assistir o julgamento, porque não é um julgamento de condenação, como foi muito bem explicado. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dirá, porém, e também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno destinado ao diabo e seus anjos. Então ele está falando dois tipos de pessoas. Pessoas benditas por aceitarem Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida e ter sido perdoadas por ele. Então recebe a herança como filho. E está falando de outro grupo de pessoas que pode ser melhor até do que eu, do que qualquer crente, mas que não aceitou sair da maldição de Adão e continuou sendo anjo, mensageiro do pecado. E aí vai ter que ir para onde o pecado é visto à vontade como normal. E para a honra e glória de Deus, para o cristão, o pecado não é normal. Por isso, meu irmão, mude cada vez mais a sua conduta, porque quem está lá fora precisa do seu testemunho. Precisa do nosso testemunho. A gente não pode viver como se o inferno não existisse. E a gente não pode também admitir a ideia de que não tem o inferno, porque se não tiver o inferno para julgar e ser levado para lá, quem tem o livre-arbítrio e rejeitou Jesus e preferiu ir para esse lugar, que mesmo Jesus advertindo, mesmo Deus advertindo desde o princípio, a pessoa não acreditou, então a gente quer que Deus admita que ele errou. Se a gente fosse uma cadeira, se a gente fosse uma coisa inanimada, e Deus estivesse fazendo a gente sair cerrado, sim, ele ia destruir e jogar no fogo. E no fogo para queimar e deixar de existir. No nosso caso é diferente. O fogo que vai estar queimando é o fogo da nossa consciência, ou daquele que estiver lá. Amém? É o fogo da consciência, de ficar perturbando ali, e tudo que ele fizer vai voltar para ele próprio, porque ele só vai estar com pessoas iguais a eles ali, com as mesmas condições, com as mesmas ideias, com a mesma consciência, fazendo os mesmos males, então tudo vai cair para cima dele. Isso que é inferno. Então quem viveu aqui duvidando da graça de Deus e foi a melhor pessoa do mundo, está na mesma condição, porque duvidou do que evitaria isso acontecer. Porque nós vivemos num mundo aqui misto. Todo mundo vive igual, um se controlando para não machucar o outro.
Mas no céu, para onde Deus vai levar os seus filhos para a herança, lá não vai ter ninguém machucando. E na mensagem de hoje, amados, nós vamos falar categoricamente daquilo que Jesus falou de quem é dele. Em João, capítulo 3, de 16 a 18. Quem crê em Jesus, ele tira da condenação do mundo que já está julgado. Porque o mundo já está julgado desde Adão, que ele disse, se comer do fruto, morre. Então morrer é viver seus cuidados de Deus. Então antes da gente aceitar Jesus, éramos mortos em nossos pecados e delitos, como diz lá em Efésios capítulo 2. Então nós já éramos mortos para Deus. E Jesus nos deu vida de novo para Deus. Ele voltou a nos dar o relacionamento com Deus. Diz assim a nossa meditação. O ser humano foi julgado e sentenciado à morte. A morte é existir sem virtude de Deus. Quando Adão descreu da palavra dita que morreria ao pecar, morre e feito pó, tem a chance do julgamento do perdão do Filho de Deus antes da execução final, conforme diz lá em Apocalipse 20, de 12 a 15, que cada um vai ser julgado segundo as obras que estavam no livro. Quem tiver o nome no livro da vida vai ser julgado. Quem não está o nome no livro da vida simplesmente vai ser lançado no lago de fogo, junto com o diabo, a besta e o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E isso dói no coração de saber que tem uma porção de pessoa que a gente gosta e a gente está vacilando sem dar o testemunho. O cristão é justo de fé por crer em Jesus e na palavra de que seria martirizado para julgar e livrar a muitos do inferno pelo perdão através da igreja. Mateus 16, de 15 a 21, Jesus pergunta para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra brilhantemente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, uma pedra que vai estar sobre esta base. E sobre esta base, essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares da terra será desligado dos céus. E depois Jesus passou a dizer a eles, olha, o Filho do Homem vai ser sacrificado, vai ser martirizado, vai sofrer na mão de todos os pecadores, vai ser morto e ressuscitado. E aí Pedro quis impedir dele falar essas coisas. Ele disse, olha, é Satanás que tem essa ideia, Pedro. Para trás de mim, Satanás, não me impeça, porque isso vai ter que acontecer. Amados, hoje diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Olha bem a expressão. Ele diz não será não. Ele diz não é. Ele está dizendo que saiu da condenação. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então ele está mostrando categoricamente que quem crê nele não é condenado. Ele disse não será não. Porque quem não crê está condenado. Eu era condenado, junto com todo mundo, que eu não sou melhor do que ninguém. Mas essa crença me tira da condenação, porque crê no Filho de Deus, que está crendo no sacrifício que ele fez para te tirar da condenação e te livrar de receber agora a sentença que já foi dada, de receber agora a entrada, a punição. Porque a sentença já está dada desde lá do Éden. E Jesus vem nos tirar da consumação dessa sentença. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Amados, essa é a verdade. No julgamento de condenação, o crente não faz parte. O mundo é que já está nele. E Jesus não vai julgar o mundo, porque o mundo já está julgado. É essa compreensão que a Bíblia traz. Jesus não veio dizer, olha, eu vou salvar quem me seguir e vou condenar quem não me seguir. Jesus não veio condenar ninguém. Ele veio buscar e salvar o que já estava perdido. E é por isso que a alma do cristão é salva, se comunica com Deus o tempo inteiro. Porque Jesus
disse, olha, lá em João, capítulo 11, ele fala para Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive crendo em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Isso vai ser, se Deus quiser, a nossa pregação de sexta. Em outras palavras, continua vivo se relacionando com Deus, ou sendo pó ou não sendo pó. E para a nossa conclusão, a palavra de Deus nos diz o seguinte. No terceiro capítulo da Bíblia Sagrada, se verifica que o diabo sempre enganou a incrédulos acerca da justiça de Deus em julgar conforme adverte, como se Deus blefasse. Gênesis 2, 16, 17 e 3, 4. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse a serpente, que simbolizava o diabo, para a mulher, certamente não morrereis. Assim é verificado o cristão fiel, quem crê no Jesus martirizado para perdoá-lo e livrá-lo dos tormentos do inferno preparado para o diabo, que continua enganando incrédulos, a fim de levá-los consigo, como fez com Eva, dando-lhes a falsa ideia de que Deus de amor não fará justiça. Fará assim, porá cada um no seu devido lugar. Isso é justiça. E isso é amor, para que quem ama a Deus não fique martirizado como é até agora neste mundo. Como diz Apocalipse 20, 10 e 21, 8. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, vamos trabalhar, gente, para evitar que muita gente boa, no conceito que nós temos de boa, vá para esse lugar. Porque esse lugar existe e Deus não blefa. O diabo é que fica enganando a gente para poder a gente pensar que não existe, como se Deus fosse irresponsável, de nos dar livre-arbítrio para depois ele mesmo ter que nos manipular. Deus não manipula. Deus julga. E o mundo já é julgado. Mas quem é de Jesus, ele está escrito aqui. Quem nele crê não é julgado com o mundo. É julgado para receber o seu galardão. Então, irmãos, vamos trabalhar para evitar que muita gente venha cair nesse negócio. Porque Deus está falando o tempo inteiro para que isso seja evitado. Que Deus abençoe e que a graça de nosso Senhor continue com todos vós, em nome de Jesus. Amém.